bom dia. Estamos aqui novamente as três juntas para mais uma conversa. E hoje trazemos aqui um tema muito central que é sobre aqui os limites. Então, antes de dar aqui a palavra à doutora Jéssica e à doutora Paula, gostava aqui de falar um pouco sobre a perspectiva que eu vou acompanhando mesmo em gabinete com os diversos pais e mães, sendo que maioritariamente é as mães que nos aparecem muitas vezes no gabinete, e aquilo que vou sentindo é que há algo aqui transgeracional, ou seja, aquilo que muitas vezes a pessoa recebeu no seu passado acaba por ter aqui um grande peso até para o seu futuro. E então muitas vezes o que é que eu vou percebendo? Vou percebendo que as mães que me chegam acabam por ter muito este pensamento de que aquilo que elas não gostaram enquanto crianças não querem repetir enquanto adultas e enquanto mães. Então, o que é que eu acabo por perceber? E isto é quase como se fosse mesmo geração, que é, se por um lado há uma geração mais autoritária, a seguir parece haver aqui uma geração com uma parentalidade mais permissiva. E de facto, onde está aqui, entre aspas, não é? O brilho é exatamente no meio dentro destes dois pontos. E este equilíbrio é que eu vou sentindo que é muito difícil pais e mães encontrarem, na verdade, perante estas crianças, porque, na verdade, as crianças precisam de uma orientação, não é? Do adulto perante os limites, porque as crianças autonomamente não conseguem se colocar os próprios limites a elas próprias, porque isso não existe. E então gostava aqui um bocadinho de vos ouvir, Jéssica, gostava aqui de começar, talvez por ouvir-te aqui o que é que, como é que tu vês aqui esta parte dos limites, o que é que é a tua opinião, a tua experiência? Realmente é um dos temas que mais nos trazem à consulta, não é? Ou seja, e que tem esse fenómeno transgeracional, como tu dizes. É que os pais, quando são pais, principalmente quando são pais pela primeira vez, entram quase como num dilema ou numa tentativa de separar duas reações diferentes. Aquela que seria o colocar um limite e que isso vá frustrar a criança, mas numa perspectiva do seu desenvolvimento, para que ao colocar o limite se aprendam novas formas de agir e que depois também faça com que, que a criança se sinta segura ao longo do tempo por ter tido um guia na vida para lidar com a frustração. Ou por outro lado, aquilo que seria um pai ou uma mãe colocar um limite, mas sentirem uma culpa extrema de poderem estar a destruir aquela criança ou de poderem estar a magoar, a ferir profundamente, por ser isso às vezes um reflexo de algo que sentiram no passado, quando eles próprios eram crianças, em que sentiram que tiveram uma educação mais agressiva, em que os frustraram de um momento para o outro de uma forma muito drástica, ou que se sentiram desamparados durante esse confronto com a frustração que a realidade trazia ao mundo e que, portanto, agora, enquanto pais, sintam que não querem nada fazer aquilo que os seus pais fizeram, porque trouxe muito sofrimento e que, portanto, e sem um modelo intermédio, tentam fazer exatamente o oposto. E, portanto, passando de um modelo educativo que seria agressivo ou mais autoritário para um modelo que passa a ser completamente permissivo, mas que isso também por si só traga as suas consequências, não é? E se calhar também passo agora aqui a palavra à doutora Paula para nos falar um bocadinho da diferença entre estes dois modelos e acrescentar aqui o terceiro que falta. Sim, ou seja, a Jéssica estava aqui a falar de uma parte importante, que se por um lado esta fase do não e de colocar limites e portanto esta tarefa aqui educativa tem sempre a ver uma relação muito direta com a frustração, por outro lado, isto não é só haver frustração ou não haver frustração. Esta questão, ou seja, da forma, do ritmo e do processo com que a criança é convidada a habituar-se gradualmente à frustração é igualmente importante. Exemplos disto, portanto, nós não podemos fazer com que se dê aqui uma espécie de um efeito em que a criança sinta que se por um lado é bebé e portanto não é de todo frustrada,
de como uma espécie de uma cisão. De repente, então, ela já é crescida e tem que ser tratada como tal. Às vezes nós vemos isto e, por exemplo, a criança era o primeiro filho e depois deu-se o nascimento, por exemplo, de outro filho a seguir e as pessoas ficam aflitas se eventualmente isto fez, de facto, esta cisão. A problemática não é nascer o outro filho a seguir e a criança não conseguir lidar com isso ou não ser convidada a fazê-lo. A problemática é se, de facto, às vezes pelo contexto, pela forma como depois os pais estão com menos tempo, estão, se calhar, até mais cansados e mais desgastados e, eventualmente, vamos dizer assim, mudaram circunstâncias de vida ou começaram a trabalhar naquele determinado momento, às vezes o que acontece não tem a ver precisamente com haver o nascimento de um filho, mas com todas estas circunstâncias a trabalhar para uma maior indisponibilidade dos pais e, às vezes, sem se darem conta, estas decisões mais quase abruptas, mais a frio acontecem. A criança sente que vem de um ambiente em que era privilegiada, mas essencialmente era-lhe dada uma resposta muito como se fosse bebê e, portanto, quase não existia frustração, para, se calhar, uma irritabilidade, uma impaciência e um apelo para que ela consiga estar sempre bem comportada, para que ela não dê tanto trabalho, porque não chame tanta atenção e tanta solicitação aos pais e a criança vai sentir no fundo, esta baralhação e depois, com certeza, esta revolta que vai incrementar ainda mais esses processos opositores que façam parte da idade. Então, uma das coisas importantes é compreender isto precisamente. Aí por volta e com incidência mais ou menos dos 3 anos e que depois é um período que se estende ou se espera que se estenda, porque isto nunca é igual de criança para criança, mas até aos 5 anos e tal, 6 anos, nós falamos sempre da fase dos limites, da fase chamada do não, e onde a criança vai experimentar essa oposição com os pais. E essa oposição não é, nem nunca pode ser considerada e interpretada como uma provocação aos pais, porque ela é intrínseca ao desenvolvimento psicológico e ela é necessária para que a criança venha mais à frente a ser um adulto que, do ponto de vista psicológico, esteja organizado, estabilizado e que se sinta feliz. Então, neste sentido, nós precisamos sempre, e às vezes é um esforço grande para os pais, eu costumo brincar com os pais que não faz mal agradecerem quando a criança finalmente adormece à noite nessa fase, porque ela vai passar o dia inteiro a dizer que não e a tentar fazer ao contrário daquilo que nós dizemos. Existem às vezes coisas com que nós brincamos, ou seja, a criança está ali, imagina, debaixo da mesa, não quer sair debaixo da mesa, e se nós dissermos, né, sai debaixo da mesa, sai debaixo da mesa, ela não sai, mas se nós dissermos, és proibido estar debaixo da mesa, ou seja, o que é que ela vai fazer, né? Ela necessariamente vai sempre fazer ao contrário daquilo que nós estamos a dizer. Se nós, aqui até me enganei, ou seja, se nós dissermos és proibido estar cá fora e agora, a partir de agora ficas debaixo da mesa, ela sai e faz aquilo que nós queremos. Isto é uma brincadeira, não é um conselho parental. Se nós formos sempre educar neste sentido, não vamos com certeza ter um bom resultado. Porquê? Porque estamos sempre a manipular a situação. Aquilo que nós temos que ir fazendo é lidando com isto de uma forma prática. Portanto, isto é uma fase comportamental e é uma fase prática. É uma fase em que nós apenas dizemos: podes estar zangado, mas não podes fazer isto. Podes não gostar, mas é o que tem que ser. Podes não querer ou não preferir, mas é o que tem que ser. Quase como se tivesse que se fazer aqui uma distinção, e isto também é um ponto extremamente importante, em muitos casos que me estão a surgir agora, em que os pais são uma espécie de veículo para fazer acontecer o que a realidade impõe, aquilo que tem que ser, e não necessariamente uma relação de dominante-dominado, em que os pais agora, porque lhes apeteceu, começaram a querer dominar os filhos e a dizer-lhes para fazer coisas que não faziam antes. A criança não pode ser interpretada a convidar isto desta maneira. Imaginem, tens que dormir a esta hora. Tem que dormir a esta hora, não é porque a mãe ou o pai querem que vá dormir, lembraram-se que agora tem que ir dormir a esta hora porque se calhar até começou a ir para a escola e agora já tem horários e rotinas diferentes. Não é porque o pai ou a mãe já não quer brincar mais com a criança, se calhar até se pode mesmo dizer isto. Olha, eu por mim até continuamos a brincar o resto da noite, mas lá está, não é porque eu quero e porque eu te imponho e te domino, é porque tem que ser, ou seja, então os pais tornam-se um veículo da realidade, de mostrar à criança, e lá está, e de uma forma gradual, ir habituando a criança a esta sensação de desprazer,
que depois se traduz nesta palavra-chave que é a sensação de frustração, à qual a criança precisa de se ir habituando e traduzindo como uma coisa boa e não como uma coisa má. Numa consulta aqui há dias, eu tinha uma mãe mais desesperada em relação à forma como pudesse, lá está, fazer esta frustração à sua filha sem a marcar, sem a traumatizar, sem, como estavam a dizer, ser aquela pessoa só agressiva e que fizesse a filha sofrer. E, portanto, estávamos ali a falar de alguns exemplos, até que eu lhe perguntei, então, mas vamos ver, ou seja, transporta esse comportamento tal e qual para quando ela tivesse mais de 18 anos e fosse adulta. Ou seja, né, se você aqui sente que ela vai sofrer se disser um não a isto, então imagine ela em adulta, como é que vai ser quando lhe disserem um não. Ou seja, ela vai conseguir ser feliz com ninguém a dizer não. Vamos aqui imaginar. Chega o patrão, ela está a trabalhar, começa a trabalhar em algum lado e ela, como não consegue lidar com os nãos, não foi habituada a isso, o patrão diz que não, o que é que sente que vai acontecer? Vai deixá-la mais feliz ou mais infeliz? Depois, vamos imaginar, não é? Ela está na rua a fazer qualquer coisa, vem uma força de autoridade e diz, olha, você não pode estar a fazer isso aí. E ela, não, a mim ninguém me diz que eu não fui habituada ao não. O que é que parece que vai acontecer? Parece que esse cenário vai deixá-la mais feliz ou não, e assim sucessivamente. E então ainda nos rimos em relação àquilo, mas foi engraçado a forma como, a partir daí, ficou tão claro que aquilo que nós queremos que seja o produto mais à frente, na adultez, e ainda começando manifestamente na adolescência, mas depois na pessoa, no caráter que vamos ter no adulto, tem que, com certeza, a estes níveis começar a ser trabalhado também nas crianças. Vocês têm mais exemplos destes? E destas dúvidas até que possamos aqui operacionalizar? Bem, estavam-me a surgir imensas, assim em loop, que quase umas enliadas nas outras, mas é um bocadinho aqui, parece-me em sintonia, que é muito esta busca incessante de mas se eu disser que não, vou traumatizar, porque não é, estes medos de facto incessantes, porque na verdade hoje em dia também acabo por sentir que, como há tão pouco tempo, e o pouco tempo é tão ligado como, com a comunicação mais fácil, que é as redes sociais, as televisões e tudo mais, não há a comunicação, real. E então, parece que, os pais vão sentindo que dizer não é algo que não deve ser feito, na prática. E depois existe realmente, às vezes, aqui algumas teorias que também acabam muito por estar nas redes sociais, porque nós sabemos que nas redes sociais existem conteúdos que de facto têm valor científico, mas que existem muitas coisas que de facto nós temos que ter este olhar crítico. Mas a verdade é que, enquanto técnicos, por vezes até ficamos meio confusos, então, como será uma pessoa sem esta parte técnica? E parece que estou a fugir do tema, mas é tudo o mesmo, não é? Porque, na verdade, aquilo que por vezes os pais pensam que é dar algum tipo de limite, às vezes não é assim tanto. E aquilo que parece ser-lhes para eles algo negativo é algo que realmente, visto dessa perspectiva, de forma tão clara como explicou, acaba por ser algo que também tranquiliza os pais. E às vezes é um bocadinho este também aqui o nosso papel, não só aqui nas crianças de facto, levá-las a lugares de frustração e aqui, contê-las nessa mesma frustração, porque as crianças, na verdade, na frustração também precisam de ser acolhidas e perceberem, lá está, esta parte do desprazer, mas de facto os pais também precisam de perceber esta realidade de que dizer não, não é deixarem de gostar das crianças, não é maltratar as crianças. Porque hoje em dia existe também aqui tudo muito à volta dos sims, não é? Não se pode dizer não. Sim, há uma grande diferenciação que tem que ser feita, e nós haveremos de voltar com certeza a este assunto aqui, com mais exemplos, Uhum. mas fica aqui esta ideia inicial, ou seja, da grande diferenciação que tem que ser feita e que é mais importante, que é
Os pais perguntarem-se, então, mas eu agora estou aqui a exercer esta frustração sobre o meu filho. Sou eu que estou a exercer essa frustração? Ou seja, eu é que estou a frustrá-lo porque eu gosto disto e não gosto do que ele gosta, ou porque me apetece, ou porque prefiro isto, ou porque estou cansada e indisponível e então eu frustro porque isso me é conveniente e depois vou-me sentir culpado por isso. Então sou eu, nas minhas diferenças ou nas minhas necessidades, que estou a frustrar o meu filho, e aí eu tenho que considerar até que nível isso seja pertinente, seja exagerado, como vocês estão a dizer ou não, ou aquilo que é exercer sobre o meu filho a frustração relacionada com estar na realidade e com a habilitação que eu, enquanto pai e educador, tenho que fazer para treinar o meu filho a estar na realidade. Porque se eu não treino o meu filho a estar na realidade, amanhã, e como estamos a assistir a tantos casos, ele não consegue aguentar uma tarefa muito tempo, ele não consegue fazer os meios para chegar aos fins e ter as suas conquistas, ele não consegue estar na escola, qualquer coisa vai sensibilizá-lo e ele vai querer ficar em casa e evitar. Ele não vai conseguir ter um emprego e uma carreira profissional. Ele se calhar nem vai conseguir manter relações de amizade e mais à frente até da sua própria família, porque ele não estará habilitado a lidar com naturalidade nas coisas da realidade. E se todos conseguirmos ir começando a refletir sobre isto parece-me que já possa ajudar a fazer essa distinção e a desmistificar o conceito da frustração. Jéssica? Sim, Sim. sem calhar, dúvida. se calhar aqui só para também acrescentar uma coisa, porque esta distinção é realmente fundamental de realmente os pais perceberem que não são eles que por quererem estão a frustrar, mas que eles são só esta ponte da realidade e que têm que explicar a realidade e, portanto, ajudar a criança nessa frustração, mas não anulando a realidade que existe, não é? E aí depois criar esses limites saudáveis para que a criança depois se sinta segura, confiante e autónoma no futuro. E também esta questão relacionada com também a distinção entre identidade e comportamento, que os próprios pais, nestes casos, teriam então dificuldade às vezes, que é se a criança estiver zangada ou fazer algo, estragar algo por estar zangada, que isso seja, que é diferente dizer algo como és um mau menino porque estragaste, e aquilo que seria estragaste isto porque te sentes zangado, mas não podes estragar, não é? E da forma como, da mesma maneira, o pai ou a mãe poderia traduzir este sentimento de zanga à criança ou de frustração, que neste caso é isso que estamos a falar, mas do próprio pai ou mãe também de fazer essa distinção de que quando chamam a atenção é porque estão zangados com algo que aconteceu, mas que isso não significa que eles sejam maus. E, portanto, haver sempre uma distinção entre aquilo que é identidade e um comportamento. A emoção vem, eu olho para a emoção e escolho o que fazer. A emoção não me define enquanto pessoa. E acho que é uma coisa que às vezes também cria algumas angústias, fazer esta distinção entre aquilo que é uma emoção e o valor comunicativo que essa própria emoção tem sobre mim e a informação que ela me dá sobre o contexto que está a acontecer, e aquilo que é a minha própria identidade, que vai estar mais relacionada com aquilo que vão ser as minhas escolhas ao longo do tempo face à minha interpretação destas emoções, mas que no fundo são coisas diferentes, porque identidade não é comportamento, não é a reação emocional em si, não é? Sim, uma distinção muito importante que a Jéssica está a fazer. Eu estou aqui a corrigir-te e a não te permitir este comportamento, porque este comportamento está errado ou não é, lá está, condizente com o estar na realidade e com aquilo que a realidade impõe. Ou, por exemplo, imaginem, poderia estar adequado com aquilo que te apetece noutro contexto e noutra altura, nesta altura não, nesta altura tu não podes seguir a tua vontade porque esta realidade impõe-se de outra forma. Imaginem, se eu estou aqui num gabinete a ter, imaginem, esta consulta, então tu tens que estar aqui também sentado comigo e mais em silêncio e mais bem comportado, não podes estar a correr e a gritar e a subir para os sofás, que se calhar noutra realidade ou noutro tempo eu até te posso deixar brincar um bocado dessa forma. E dirigir o não e a adequação e a frustração ao comportamento e não à pessoa. E às vezes as crianças precisam que isto seja dito em palavras muitas vezes. Eu estou zangada e não te vou permitir o teu comportamento. Essa atitude é errada ou não pode ser agora, mas eu continuo a gostar de ti e tu continuas a estar certo como pessoa para mim. Portanto, ou seja, eu vou distinguir não gostar do comportamento
ao mesmo tempo que te vou fazer perceber e não ter dúvidas, continuo a gostar de ti. E às vezes esta distinção é um aspecto aqui bastante central, não só para que a criança sinta isso, como também para que os pais se sintam mais seguros, confortáveis, sem culpas e sem medos em fazer isto à criança. Sim. Ou seja, é curioso como é que o próprio desenvolvimento dos pais e o seu autoconhecimento depois vai fazer também que ele possa tomar escolhas mais confiantes na sua parentalidade e reduzir essas culpas, porque muitas das vezes essas culpas estão a ser confundidas com aquilo que é uma responsabilidade, e que no fundo é para o bem-estar e para o desenvolvimento saudável da criança, e que ainda que cause frustração no momento, que no fundo seja uma mais-valia a longo prazo se for compreendida e através dessa compreensão ser feita de uma forma adequada ao longo do tempo. Sem É dúvida, muito concordo interessante. absolutamente. É isso. Diga, Ana, aqui para Eh, eh, terminarmos. que é muito interessante aquilo que a Jéssica trouxe, porque de facto aquilo que eu vou sentindo muitas vezes é que os pais vêm à procura de realmente o filho ser visto, mas por vezes acaba muito por acontecer este movimento que a Jéssica disse e muito bem, que é o autoconhecimento dos pais, da mãe e do pai, de forma autónoma, para perceberem exatamente aquilo que para eles foi uma marca e perceber a parentalidade no qual eles se identificam e lhes faz sentido agora enquanto pais. Então parece-me realmente algo aqui a marcar, porque de facto os limites das crianças começam exatamente nos limites de todos nós, Sim. não é? Sem dúvida. Havemos de voltar aqui a este assunto com certeza, com mais exemplos e com mais particularidades, porque trata-se de algo muito fundamental para que depois venha a ser, quer o comportamento, quer o bem-estar e até o próprio desenvolvimento psicológico das crianças. Obrigada, até à próxima. Até à Até à próxima. próxima.